Olá, pessoal. Nós estávamos numa sequência de correções, né? Faltou a terceira parte, então, da correção dos exercícios, que foi dado na última aula, né? Na última aula de exercícios, era uma sequência, tinham bastante exercícios, e até o número 21. E vamos encerrar, então, essa correção. Agora, antes de falar na correção, eu quero lembrar com vocês algumas regrinhas bastante importantes para o que nós vamos trabalhar agora, tá? São as regras da potenciação. Quem ainda não lembra, né, a gente está falando sobre potência dos monômios também, então a gente precisa lembrar essas regras. Primeira coisa bem básica em relação à potência, gente. Qualquer número elevado a uma potência, a gente utiliza o número da potência para definir quantas vezes este número vai se repetir na multiplicação dele por ele mesmo, tá? Então, a gente diz que A é um número qualquer e N é o número de fatores que eu vou utilizar nessa potência, tá? A é um número qualquer e N são fatores. Outra colocação aqui importante: qualquer número diferente de zero elevado à potência zero é igual a 1, tá? Todos os números, desde que a base, que esse A não seja zero, nós chegamos à potência, elevado à potência zero, chegamos ao valor de 1, sempre, em qualquer situação, certo? Outra coisa, um número qualquer, potência 1 é igual a esse mesmo número, não muda. Então, se não existe nada de expoente, nenhum valor para potência, então a gente subentende que é como se tivesse o número 1. Isso é bem importante para os próximos passos, tá? Não tem nada em cima, é o número 1. Pensem que o número 1 ele é um número tímido, ele não gosta de aparecer sozinho, por isso ele some, tá? Mais ou menos essa ideia. Expoentes negativos, não sei se vocês já viram. Quando eu tenho uma base, um número qualquer com expoente negativo, o que eu faço? Na verdade, a gente transforma isso tudo no inverso deste número com a potência positiva. O que é o inverso, gente? Mais uma vez, o número 1 não está aparecendo aqui, tá? Mas é como se ele existisse. É como se nós tivéssemos o número 1 como denominador, certo? E se ele estava aqui, quando eu inverto o número, por consequência, o denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Com isso, nós temos uma fração, uma divisão, aonde o número, a base da potência, vira denominador. E o valor da potência, ela perde o sinal. E aí a gente faz o cálculo da potência do 1 e da potência do A, né? Outra colocação aqui é quando eu estou multiplicando a bases iguais e expoentes diferentes. Isso a gente trabalhou muito na multiplicação de monômios, né? A gente mantém a base e soma os expoentes. Se eu tenho bases diferentes e tenho a mesma potência, o mesmo expoente, se está sendo multiplicado, então A na potência n vezes B na potência n é a mesma coisa que A vezes B na potência n, tá, pessoal? Aqui na divisão, também trabalhamos já, A na potência n dividido por A na potência m. O que acontece? Mantém uma base e subtrai os expoentes. E aqui nós temos também uma divisão com bases diferentes, A e B são números diferentes, e N
seria a mesma potência. O que que acontece? Transformei numa fração, poderia ter deixado desta forma? Sim, poderia ter representado igual como está a multiplicação. Mas eu gosto de mostrar que é fração também, tá? Divisão é uma fração. E o expoente vai ficar aqui. Nós resolveríamos, se fosse o caso, a potência do A e a potência do B, né? Mas isso é usado mais em questões de simplificação. Mais adiante a gente pode utilizar isso. Aqui nós temos, então, A elevado ao N, elevado à potência N, e aí a gente mantém a base, A, mantém, e a gente multiplica, neste caso é diferente daqui que a gente está multiplicando duas bases, tá? É uma potência da potência, então a gente tem este N multiplicando este M, são valores diferentes, e nós chegaremos ao novo expoente. Aqui tem uma outra colocação um pouquinho diferente, talvez vocês não viram ainda. A com o expoente em forma de fração, né, número racional. Como é que ficaria isto, tá? Nós podemos transformar isto em uma raiz quadrada, aonde o denominador é o índice, e o N, o numerador, é a potência do valor que está dentro da raiz, né? É uma forma de transformar, é uma transformação matemática que às vezes pode auxiliar no cálculo, tá? Então, seguindo aqui as operações que nós tínhamos para corrigir. O exercício 18 pedia para efetuar as potenciações dos seguintes monômios. Aqui eu coloquei, então, todas as atividades de A e E, né? E aí vamos desenvolver passo a passo. Na questão A, a gente tinha menos xy na quarta potência sobre 2, elevado, tudo isso elevado na quinta potência, tá? O que que tem que fazer, gente? Lembrem a regra. Vou ter que multiplicar isto aqui pela potência que está aqui dentro. Agora, observe o que eu detalhei aqui, que é importante. O x estava sozinho, mas é como se ele tivesse o número 1. Então, é 1 multiplicando por 5. O y estava na potência 4, multiplico pelo 5. O 2, que estava sem nada, é potência 1, multiplica pelo 5. Então, nós vamos ficar com x na potência 5, y na potência 20, porque 4 vezes 5 dá 20, e o 2 eu vou ter que resolver, né? 2 na potência 5, eu vou multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes o 2 é a base, ele multiplicando por ele 5 vezes, e por resultado nós temos 32, tá? Então, resultando, por que negativo, pessoal? Olha comigo aqui, ó. Vamos usar o 2 como referência, tá? Menos 2 vezes menos 2. Dá 2 positivo, dá 4 positivo, tá? Vezes menos 2, fica menos 8. Vezes menos 2, fica 16 positivo. Vezes menos 2 novamente, nós temos um resultado negativo, tá? E isso acontece em todos os valores, né? Então, nós ficamos, não muda o sinal, a potência não altera. No exercício B, a situação só não tem fração, mas a gente tem que seguir a regra. Nós tínhamos menos 9, como se tivesse potência 1, multiplica pelo 3 que estava lá fora, x também não tinha nada, multiplica pelo 3, e y tinha o expoente 2, multiplica pelo 3.
Tá? Ficamos, então, com menos 9 na potência 3, x na potência 3, y na potência 3. Menos 9 ao cubo equivale a menos 729, e aí o restante permanece, tá? Eu fiz por etapas aqui. Na questão C, menos 4x ao quadrado y elevado à potência 2. O que aconteceu? O menos 4 vai multiplicar 1 vezes 2, que era a nossa potência inicial, 2 vezes 2, e y, que não tinha nada, vezes 2, 1 vezes 2, né? Percebam aqui que o sinal era negativo, e desta vez, menos 4 vezes menos 4 vai ficar 16 positivo, porque na multiplicação, menos vezes menos fica mais, né? E aí, por consequência, temos uma resposta positiva com x elevado à quarta potência e y ao quadrado, tá? Na questão D, mais uma vez, eu representei aqui bem detalhado. Nós temos 3, z ao quadrado x sobre 2, ou meios, né? Melhor dizendo, 2z ao quadrado x meios, vamos dizer, para ficar mais matemático. E aí eu elevei a potência 5, lembrando de novo, 1 não tem nada, é como se houvesse 1, e aí eu multiplico pelo 5, tá? Aqui acontece em 2 momentos. O 2, de novo, está sem expoente, mas elevado à potência 5, ele resulta em 32, tá? 3 na potência 5, 243, z na 10ª potência, e x na 5ª potência, 32 avos, tá? E por fim, aqui, então, nós temos a atividade que nós tínhamos uma potência negativa, né? Seguindo as instruções que foram recapituladas na tela anterior. O que eu faço? Eu faço o número inverso, tudo que é numerador vira denominador e vice-versa, tá? Aqui eu acabei eliminando o sinal um pouquinho mais cedo, mas, considerando que é uma potência par, por consequência, eu fico com a resposta positiva, tá? Isso é por regra, né? Se o expoente for ímpar, nos leva a um resultado, se o valor que está elevado à potência for negativo e o expoente for ímpar, a gente mantém negativo. Se o expoente for par, a gente mantém positivo. Posso explicar isso numa outra aula mais detalhado, tá? Porquê disso? Mas eu creio que vocês já saibam com relação à raiz e coisa e tal. E aqui, então, invertendo, o 5, que era denominador, virou numerador, a potência perdeu o sinal, por consequência, 2 elevou ao 2, x vai elevar ao 8, e y elevado a 6. Ficamos, então, com 5 vezes 5, 25, 2 vezes 2, 2 vezes 2, porque a expoente nos define quantas vezes multiplica, fica 4, x na potência 8 e y na potência 6, tá? Esse é o exercício 18, confiram se está correto o que vocês fizeram, e se ainda não ficou muito claro, assim, a potência ela é um pouquinho mais chata, tá? Matemática tem regras, né? E assim, eu nem estou pedindo que vocês decorem essas regras, pelo contrário. Se vocês quiserem facilitar a vida e fazer uma colinha que fique de fácil acesso, podem fazer, tanto das regras de sinais, quanto a questão ali das regras da potência, que eu passei de revisão na tela inicial dessa apresentação. Fiquem à vontade, tá?
Eu creio que seja muito mais importante vocês saberem aplicar as informações do que decorar elas. Sim, para um concurso, para uma prova de seleção, é necessário decorar, mas enquanto a gente for usando a aplicação, vocês manuseando isso, também é uma forma de memorizar, tá? Então, vamos focar aqui no entendimento do conteúdo e na aplicação correta. Sabendo aplicar é o que vale. O exercício 19 pedia para copiar as sentenças, substituindo um desenho. Não era este desenho, era uma estrela mais bonita, mas era o que eu consegui fazer aqui. Então, no lugar da estrela, era para colocar um número que tornaria a igualdade verdadeira. Eram 3 atividades, A, B e C, tá? E aí, eu vou lembrar vocês que é importante lembrar que, para que uma igualdade seja verdadeira, precisamos fazer com que os termos em cada lado do sinal de igual possuam realmente o mesmo valor. Se aqui eu tenho o sinal de igual, eu estou dizendo que o que está à esquerda é realmente igual ao que está à direita desse sinal. Igual é exatamente igual, com o mesmo valor. Não é qualquer coisa de qualquer jeito, tá? E aí eu pergunto para vocês, que valor eu poderia colocar no lugar dessa estrelinha para que 3a ao quadrado b se torne igual a 9a na quarta potência b ao quadrado. E aí, se eu elevar, então, ao expoente 2, percebam que 3 vezes 3, né? 3 na potência ao quadrado vai dar 9. A ao quadrado elevado à potência 2 vai dar A na quarta potência. E o B vai virar B ao quadrado, tá? Era só isso que eu queria que vocês fizessem, que vocês substituíssem e tornassem essa igualdade verdadeira, tá? No exercício B, novamente, nós temos que usar algum valor no lugar da estrela para tornar igual. Qual é o número que elevado ao expoente 3, porque aqui já tem uma potência 3, que número que na potência 3 resulta em menos 8, pessoal? Tem que ser o menos 2. Ah, mas pode ser o 2? Não, não pode, porque 2 na potência 3 vai ficar 8 positivo. Tem que ser o menos 2. Não existe outro valor que substitua, tá? E na última questão aqui, percebam que existe uma inversão desta fração, aonde, de alguma forma, foi feito, né, o 7, ele foi elevado ao quadrado, porém, ainda virou numerador, que era denominador. Então, para que isso aconteça, obrigatoriamente aqui nós teríamos que ter um expoente negativo, e o 2 caberia aqui para nos levar a essa resposta, tá? Essa atividade, ela é bem simples, é muito mais interpretação, né? Claro, tem aplicação das potências, sim, mas é bastante interpretação, né? É saber o que fazer. Atividade 20, então, represente o volume do paralelepípedo representado na figura. Aqui nós tínhamos essa imagem na atividade, né? Um paralelepípedo. Ele tem as medidas 7x ao quadrado y, x, y terços, né? O que a gente faz? Primeiro, gente, recapitulando, quem não lembra, quem não viu, quem já viu, lembra, quem não viu, descobre, vamos dizer assim. O volume de um paralelepípedo, como é que se calcula? Nós temos as 3 medidas, tá? É a base, a profundidade e a altura. E a gente calcula isso multiplicando. Vai fazer o A vezes o B vezes o C. Exatamente as medidas que eu tenho aqui, ó. São exatamente essas medidas. Então, como é que eu vou calcular o volume? Aqui tem um erro de digitação, mas não vem ao caso. Como é que eu calculo, então, o volume desta figura se eu tenho as medidas dela?
é só multiplicar. Como é que eu vou fazer? Volume, então, da figura, 7x ao quadrado y, que é esta medida aqui, vezes x, vezes y terços. É tanto termo que, às vezes, eu tenho que parar para pensar, né? Para não falar bobagem. Como é que eu resolvo uma multiplicação de frações, gente? A multiplicação de fração, ela é muito simples, mais fácil do que a soma e a subtração, tá? A gente só multiplica tudo que é numerador e tudo pelo que é numerador, tudo que é denominador pelo que é denominador. Observem aqui, 7x ao quadrado y não tem nada de base, não tem nenhum denominador. Então, é como se houvesse 1, né? Aqui seria 1, 1 e 3. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 1 vezes 3, dá 3. E a parte de cima que eu vou ter que trabalhar dentro das regras, né? Sabendo que o 7 vai se manter. O x vai mudar, porque aqui nós temos outro x, então nós vamos ficar com x ao cubo, e o y vai ficar ao quadrado, porque nós temos 2x se multiplicando, né? E temos aqui a resposta, 7x ao cubo, y ao quadrado, terços. Essa é a minha resposta do volume deste paralelepípedo, certo? Por fim, então, o exercício 21, determine a área do quadrado ABCD. O que é esse ABCD? Isso a gente já conversou em aula, se eu não me engano, mas não custa nada a gente lembrar. ABCD nos define os limites do nosso quadrado, certo? Então, eu tenho que o quadrado, primeiro, lembrando, né, para que seja realmente um quadrado, ele precisa ter todos os lados iguais, e aqui já estava mostrando que esse lado é 2x ao cubo, então, consequentemente, este lado também é 2x ao cubo, tá? E aí pede para representar a área dele. Mais uma vez, recapitulando, quem não lembra, a área do quadrado, na verdade, a gente usa como base a área de um retângulo, que é base vezes altura, mas como o quadrado tem as medidas iguais, podemos dizer, então, que a área do quadrado é o lado vezes o lado, ou lado ao quadrado, né? Porque qualquer base vezes ela mesma é uma potência. Quem define o expoente é a quantidade de vezes que a base está aparecendo, né? Então, podemos dizer que a área do quadrado é L ao quadrado. O que eu fiz aqui, gente? Poderia ter feito diferente? Claro, poderia. Poderia simplesmente ter colocado 2x ao cubo dentro de parênteses e elevado ao quadrado, né? Como vocês fizeram, não faz diferença. Mas a aplicação e o resultado vai ser o mesmo. Tá? Como assim vai ser o mesmo? Pensem que se eu tivesse elevado ao 2, 2 vezes 3 dá 6. E aqui eu vou somar 3 mais 3 também vai dar 6 no expoente, tá? Nós temos aqui, então, 2 vezes 2 dá 4, e x mantém, e aqui eu somo os dois expoentes, certo, pessoal? Resultado desta questão, a área, então, deste quadrado é 4x na sexta potência. Acho que por hoje era isso, né? Qualquer dúvida, por favor, me questionem. A gente volta a falar, então, sobre monômios e sua continuidade de conteúdos nas próximas aulas. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas referentes a esses exercícios. Um abraço para todos e até a próxima aula.